Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo, acadêmico do curso de Matemático pela UAB UFMT Polo de Alto Araguaia, acadêmico do 6º período de Matemática, nosso companheiro Everton. Bom dia, então eu sou o Everton, também cursando o curso de Matemática, estamos cursando o 6º período, e apresentando agora um trabalho da disciplina de Estágio 1. Como o Rodrigo falou, as outras apresentações, somos acadêmicos da UFMT, a UAB, Polo de Alto Araguaia. Então, hoje nós vamos falar sobre triângulos. O nosso conteúdo ele é focado mais para um público de 7º, 8º ano do ensino fundamental, o Fundamental 2, e a gente vai falar um pouquinho então sobre o triângulo, sobre as classificações que esse triângulo vai ter, são 6 classificações que ele pode ter, e sobre algumas propriedades que vai tornar esse triângulo verdadeiro. Então, primeira coisa que a gente pode começar pensando, a gente pode começar falando, é uma pergunta muito simples. O que é um triângulo? Como saber que um triângulo é triângulo? Se a gente perguntar isso para uma criança, para um aluno de 7º ano, 6º ano, ele vai falar assim: professor, triângulo é uma figura de 3 lados, Se o aluno for mais esforçado um pouquinho, de trazer uma definição mais específica, ele vai falar assim: professor, triângulo é uma figura plana de 3 lados, 3 ângulos e interligado pelos seus vértices. E nós, como professores, devemos começar a concordar com esse aluno, partir desse princípio para estar aumentando o conhecimento desses alunos. Então vamos lá, vamos partir por esse princípio de uma possível resposta dessa. Triângulo é uma figura de 3 lados, 3 ângulos e unido pelos seus vértices, correto? Então, partindo por aí, vamos entender que triângulos têm lados e têm ângulos. E esses lados, as medidas desses lados e desses ângulos, traz classificações diferentes. Por quê? Falando que ele tem 3 lados, esses lados podem ser iguais, diferentes, iguais e diferentes, e cada uma dessas formas traz uma classificação diferente. Os nossos triângulos com 3 lados iguais são chamados de equilátero. Nossos triângulos com 2 lados iguais e um diferente, chamado de isósceles. E os nossos triângulos com 3 lados diferentes é chamado de escaleno, embora todos são triângulos. Outra classificação que nós temos é essa daqui, a classificação quanto aos ângulos. Os nossos triângulos eles podem ter um ângulo de 90 graus e ele é chamado de triângulo retângulo. Ele pode ter ângulos menores que 90 graus, especificamente os 3 ângulos internos menores que 90 graus, e eles são chamados de triângulo acutângulo. E nosso triângulo pode ter um ângulo maior que 90 graus, e são chamados de triângulo obtusângulo. Ou seja, triângulo de 90 é um ângulo reto, retângulo. Menores que 90, agudo, acutângulo. Maior que 90, obtuso, triângulo obtusângulo. Até aqui tranquilo, Eu tenho 3 classificações. E essas 3 classificações aqui que a gente fala sobre os ângulos, traz uma propriedade muito importante do triângulo, que fala o seguinte, que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer um desses 6 tipos de triângulo, se eu somar os 3 ângulos internos, tem que dar 180. Se não der 180, ou o seu triângulo está errado, ou a sua soma está errada. A gente precisa rever, então, isso daí. Então, anotem essa propriedade porque é muito importante. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser, dos 3 ângulos, tem que ser 180. Beleza? Outra propriedade muito interessante, e é o foco mesmo específico da nossa aula de hoje, é a condição da existência de um triângulo. Vamos pegar a definição de quem respondeu assim: triângulo é uma figura de 3 lados ligado pelos seus vértices. Então, vou fazer um triângulo aqui, Olhando para ele, é um triângulo, não é?
Mas a medida dos lados desse triângulo é que vai definir se realmente ele é triângulo ou se ele é só 3 semirretas aí soltas. E que na verdade elas não vão se juntar. Porque para ser triângulo elas precisam se juntar. E para elas se juntar elas têm uma condição específica, que é o seguinte. A condição da existência dos nossos triângulos diz o seguinte, que cada medida cada lado desse triângulo, se eu analisar lado por lado, esse lado tem que ser maior do que a diferença dos outros dois lados, ou seja, maior que a subtração dos outros dois, e menor do que a soma dos outros dois. Todos os lados precisam obedecer essa propriedade para tornar a nossa figura geométrica triângulo verdadeira. E isso é representado da seguinte forma. B menos C é menor que A, que é menor que B mais C. Então perceba o seguinte, ó, o lado A ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados e tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. E essa propriedade se aplica a todos os lados. Ó. O lado B tem que ser menor que a diferença de A menos C e tem que ser maior que A mais C. Da mesma forma que o nosso terceiro lado, o lado C, ele tem que ser ele tem que ser maior que A menos B e ele tem que ser menor que A mais B. Teoria matemática às vezes é um pouco difícil, né? Difícil da gente entender isso aqui, né? Da gente olhar só dessa forma, esse monte de número, esse monte de letra, não tem número ali. Professor, como que eu vou entender isso se não tem número? Por isso que a gente vai utilizar materiais manipuláveis. Nós vamos agora colocar a mão na massa. Vamos pegar no material e ver se essa teoria vai dar certo. Correto? Então, essa é a teoria. 3 classificações quanto ao lado, 3 classificações quanto ao ângulo. A soma dos ângulos internos tem que dar 180 e eu preciso obedecer essa condição da existência do nosso triângulo. E é o que nós vamos fazer agora com o nosso companheiro Rodrigo. Aí nessa hora, como o Everton explicou, da condição do triângulo, vem um aluno naquele momento mais íngreme da aula, já no auge da aula, e pergunta: professor, o que eu vou usar isso na minha vida, professor? Muito bem, vamos entender agora, meu aluno querido, como você vai aplicar isso na prática. Como o Everton explicou a condição do triângulo, da existência do triângulo, que o ângulo A tem que ser maior que a diferença de B e C e menor que a soma dos lados B e C, vamos entender agora aqui no nosso modelo. Nós temos um triângulo, 3 lados. Um lado A de tamanho 50, um lado B de tamanho 40 e o lado C de tamanho 30. Pegando a condição, então, o lado A, que é o tamanho 50, tem que ser maior que a diferença de B menos C. O nosso lado B tem tamanho 40. O nosso lado C, tamanho 30. 40 menos 30, 10. Não é menor que o lado A, 50? Logo, a condição nos mostra que nós temos um triângulo formado. Ou seja, aplicando a regra também, o lado A, ele é menor que a soma dos lados B e C. Ou seja, B mais C, 70. O nosso lado A, 50. Como eu falei no início do vídeo, quando o aluno perguntar: professor, por que eu vou usar isso na minha vida, professor? Eu não vou ser nada, eu vou ser um engenheiro de trânsito. Muito bem, meu querido aluno do coração. Imaginemos você estar na sua cidade, precisando ali fazer uma rotatória no meio de uma avenida, que é o entroncamento de várias ruas ali. Então vamos lá, como vamos fazer a rotatória? Utilizando aqui então a segunda condição de existência do triângulo, utilizando como referência o lado B.
Vamos lá. O lado B ele tem que ser menor que a soma do lado A e lado C. No caso da nossa rotatória, vamos utilizar como ruas. Então nós temos a rua B de tamanho 40. Uma das condições é que ela seja menor que a soma da rua A e a rua C. A nossa rua A tem tamanho 70 e a nossa rua C tamanho 20. 70 mais 20, 90. 90 é maior que 40. Então, a primeiro momento, a condição está ok. Vamos fazer a avaliação agora da outra condição. Que o B, a rua B, tem que ser maior que a diferença de A menos C, da rua A menos a rua C. Então vamos lá, a nossa rua B tem tamanho 40. Então ela tem que ser maior que a diferença da rua A e a rua C. A rua A tem tamanho 70, a rua C tamanho 20. 70 menos 20, 50. Ou seja, o lado B ele está menor que a diferença do lado A, da rua A e da rua C. Vamos ver na prática, montando o triângulo, como que isso acontece. Então, juntando as nossas três ruas, nós vamos perceber que, como ela não atendeu uma das condições, que é a rua B ser maior que a diferença da rua A e rua C, ela não fechou o triângulo. O que aconteceria? Não seria possível criar uma rotatória, uma vez que uma das ruas não teria saída, seria uma rua fechada. Então, através desse exemplo, podemos observar a importância de conhecer as condições da existência do triângulo. Então, pessoal, encerra assim a nossa aula de hoje. Agradecemos a atenção de todos, a oportunidade de desenvolver esse trabalho, né? Com certeza. E assim, a nossa expectativa é que essa aula sirva para aprimorar ou iniciar o conhecimento de alguém sobre triângulos. Como é uma aula muito curta, a gente fez o básico para a gente começar a entender sobre o triângulo. E a gente sabe que quando se fala sobre figuras geométricas, tem N possibilidades de trabalho. Calcular altura, calcular área, calcular perímetro, calcular bissetriz, né? Então, existem várias formas para a gente estar explorando o triângulo. Porém, seria ensinamentos e tentativas inúteis e frustradas se a gente não tiver um triângulo que atende todas as suas propriedades. Então, primeira coisa, entender o que é triângulo, quando um triângulo realmente é triângulo, graças à condição da existência, né, que o Rodrigo explicou e deu um exemplo muito bacana, entender as classificações e a partir daí explorar esse mundo aí, esse vasto mundo sobre o triângulo. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Se Deus quiser vai estar no YouTube, né? Opa! E daqui a pouquinho, então, né, acessa, deixa o seu like e se liga no canal do compadre Rodrigo. Dá um joinha aí, tamo junto. Valeu!